Boa tarde mais uma vez. Essa aqui é a terceira parte da tarde do dia 1º de dezembro de 2020, a gravação da sessão de dezembro de 2020, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. É a parte final da tarde do dia de hoje. E vamos começar para o item 50 da pauta, de relatoria, retomando a ordem da pauta, relatoria do doutor Martim Maria Amália, interessado. Por favor, doutor. Bom, tentando resumir o caso para acelerar o julgamento. Esse caso aqui se trata de moléstia grave. E o caso é o seguinte: a contribuinte ela conseguiu, via laudo médico pericial oficial do Exército, um laudo referente que possui data de 10 de novembro de 2002. E o ano calendário em questão aqui é 2001. Ou seja, ela é posterior ao fato. E ela alega que a doença se iniciou antes. Só que o laudo não faz nenhuma ressalva quanto a isso pela junta médica lá do... Então a DRJ considerou, e eu acompanho esse entendimento, que por não fazer nenhuma referência retroativa, vale o laudo a partir daquela data, novembro de 2002. Ela argumenta, desde a impugnação, né, que o Dr. Reinaldo José Guerra é médico perito lotado no Departamento de Perícias Médicas do Estado, um departamento de trânsito, se não me engano, em São Paulo, que ele tem um laudo particular, né, tudo entendia do laudo do consultório dele, que diz que ela tem a doença desde 99. E ela junta esse laudo de 99 e esse laudo de uma perícia médica oficial de 2002. E o ano calendário é 2001, está no meio do caminho. Ela entende que a DRJ fala, né, que esse laudo de 99 ele é particular e rejeita. Dela vai em recurso voluntário junto a uma série de documentos para comprovar que o Dr. Reinaldo José Guerra é médico perito de um local que é uma perícia médica oficial. Só que, ao meu entender, não é porque ele trabalha, não é porque ele está apto a dar um laudo médico, dar um laudo por uma perícia médica oficial, que aquele mesmo laudo que ele emite em seu consultório particular, ele se transforma automaticamente em um laudo da perícia médica oficial. Então, eu não acolho o laudo de 99 do Dr. Reinaldo, por entender que se trata de um laudo particular e não um laudo de uma perícia médica oficial, tal como exige a legislação, não podendo, de modo que não é porque o médico ele também pode emitir esse laudo médico oficial quando trabalha no órgão público, e quando ele emite um laudo no seu consultório particular, que é o que parece que ocorreu nos autos, ele também tem o poder de transformar aquele laudo dele num laudo médico de uma perícia médica oficial, tal qual exige a legislação. Então, eu nego o provimento ao recurso dela, e esse é o resumo do caso. Ok. Dúvidas? Evidentemente, né, a contribuinte pode ter prejudicial aí, né, mas aqui está limitado aos termos da lei, né. Enfim. Mário, como vota? Se ninguém tem dúvida? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Eu acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou com a unanimidade de votos negar provimento ao recurso para o item 50. O item 51 é um pouco mais complicado, mas a matéria é de direito, então vou tentar explicar. A contribuinte ela fez um acordo trabalhista onde recebeu R$ 73 mil.
se puderem abrir também os autos ali, fica um pouco mais fácil explicar. Ela recebe esse valor num acordo e há uma página do processo trabalhista que explica a que se refere esses R$ 73.200. Parte se refere a verbas remuneratórias e parte se refere a verbas indenizatórias, segundo a Justiça do Trabalho. A fiscalização entendeu que cabe a ela dizer se cabe a fiscalização interpretar o que é verba indenizatória, o que é verba remuneratória, pouco importando que a Justiça do Trabalho se manifesta a respeito, pelo poder da Receita. A DRJ também foi nessa mesma linha, e caberia a contribuinte provar, né, por documentação, né, que essas verbas que ela considerou como indenizatórias seriam de fato indenizatórias. As verbas que a contribuinte recebe seriam que ela classifica, que a Justiça do Trabalho considerou como indenizatória, foram as seguintes: diferença de férias, diferença de aviso prévio, a multa do FGTS e um dano moral. Tá? Então, esses são os documentos que estão lá no cálculo realizado pela própria Justiça do Trabalho, não é cálculo particular. Então, cabe a nós aqui, né, verificar se essas verbas, férias, aviso prévio, FGTS, dano moral, seriam indenizatórias ou remuneratórias. Ao meu entender, essas 4 rubricas que ela recebeu, elas seriam indenizatórias, e eu trago aqui a jurisprudência, para cada uma delas eu achei a jurisprudência aqui do Conselho. Então, em relação a férias, aviso prévio e FGTS, eu trago tanto um repetitivo da STJ, quanto um voto unânime do conselheiro Cleberson, que tratou na primeira TO da 4ª Câmara dessa sessão, que seriam indenizatórias essas rubricas, além de outras jurisprudências que também tem esse conselho a respeito dessa matéria. Em relação ao dano moral, eu também trago uma jurisprudência do STJ, também repetitivo, que trata que o dano moral se tem caráter jurídico de indenização quando ele é pago à pessoa física, diferente de quando ele é pago à pessoa jurídica, né? Então, quando pago à pessoa física, ele não teria um acréscimo patrimonial, e, diante disso, eu entendo para aplicar esse entendimento e também trago uma jurisprudência aqui do conselheiro Sávio, da primeira TO da 2ª turma, também unânime, onde aplica esse entendimento da STJ, do repetitivo, pelo disposto no 62A do Regimento CARF, e também eu saliento que a PGFN publicou o ato declaratório número 9, de 2011, onde fala que dispenso de apresentar contestação ou recorrer em relação a essa matéria, e trago uma jurisprudência da conselheira Miriam Xavier, unânime, julgamento no ano passado, onde ela aplica o ato declaratório PGFN para afastar a tributação do imposto de renda da pessoa física sobre dano moral nesses casos. Então, pela jurisprudência desse conselho, né, que eu estou seguindo aqui, são só decisões unânimes e também algumas baseadas em repetitivos do STJ, eu entendo que o contribuinte tem razão no seu pleito e, deste modo, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. O primeiro que eu faço para o Martim é o seguinte: isso aí foi um acordo homologado, uma sentença? E que isso foi um acordo homologado, onde tem um cálculo da Justiça do Trabalho, onde ela... Deixa eu ver se eu acho a página do processo, que estaria isso. Está na 21. Folha 21. O acordo está na folha 19 e depois teria que olhar as páginas 20 e 21. E onde estariam a discriminação pela própria Justiça do Trabalho a que se refere esse acordo. Então, relacionado a uma parte do acordo, esse foi o valor líquido que ela recebeu. Então, aquilo que não foi considerado verba indenizatória, que fez 40.800, a diferença desse valor, foi feito um cálculo
para verificar qual seria o imposto apurado de contribuição previdenciária e imposto de renda pessoa física, e a própria fonte pagadora também já pagou esse valor, comprovou nos autos. Então, sobre 48.800, a empresa reclamada, ela não pagou imposto de renda pessoa física, porque constou no próprio acordo a que se refere a essas verbas, né? Tá. Só uma coisa que a gente faz o lançamento, como é que tá aqui? Se vocês terem o contexto, né, na verdade, assim, isso é formativo mesmo, né, porque esses acordos aí, as partes chegam e a BJ foi por essa linha, né, de que quem disse, o juiz lá sentou e assinou lá o que as partes combinaram, convencionaram lá, para que os fins não necessariamente isso corresponde ou não a verbas dessa natureza, né? Entende? Quer dizer, as partes convencionam lá para não incidir em cargos, seja tributário, não tributários, né, mas ou quaisquer outros que sejam. Vamos atribuir esses valores aqui, o valor tal vai ser verba indenizatória e tal, foi todo mundo satisfeito. Então, assim, mas ao mesmo tempo se levanta, né, que isso teria de estar, essa mera possibilidade de não corresponder aquilo que foi homologado pelo juiz não poderia prevalecer, né, que existe essa possibilidade efetivamente, não poderia prevalecer frente ao que está nos autos, né, também. O juiz homologou, então, em tese, não tendo prova em sentido contrário, pode-se aceitar aí a discriminação no acordo, né? Quer dizer, o que se aventa é que a discriminação do acordo, não é uma questão de essas verbas serem isentas ou não, isso é pacífico, né, como o Martim falou. A questão é basicamente o fato da discriminação de que verbas tem o quantitativo ou não dessas verbas que estão discriminadas dentro de um acordo em que o juiz homologa, né, ou somente homologa, conforme a pessoa considerar, né, seria prova suficiente dessa natureza. Mas estou contextualizando aqui para vocês que existe essa controvérsia, tá? Passo para o Martim aí. Por favor, Martim. Eu concordo que cabe à Receita Federal apurar, né? Então, se realmente é indenizatório aquele dano moral, né? E tanto que a própria DRJ ela foi lá, dano moral, ela entende que tem que ser tributado, o aviso prévio, ela explica que tem que ser tributado, o FGTS, ela explica por que tem que ser tributado. Então, eu não vou numa linha, esse trabalho declarou que é indenizatória, e vamos acolher aquele pronto, né? Eu vou numa linha de realmente olhar cada rubrica, e se o STJ tivesse, ou entendesse que não fosse indenizatória, eu acho que caberia, assim, a gente aqui dizer, não, o dano moral é tributado e vamos tributar o dano moral. Não é porque o juiz diz que é indenizatório que a gente não vai poder dizer o contrário. Mas, aqui no caso, as rubricas que foram lançadas como indenizatórias, diferente do que a DJ também, ao apreciar cada um entendeu que mantém a tributação, eu entendo que se afasta a tributação em cada um daqueles casos. O Mário quer falar. Mário, por favor. Só completando aqui, realmente eu tive casos, talvez até amanhã aí mesmo, o juiz lá fala assim, as partes declaram que tais rubricas são indenizatórias, e ele homologa, mas ele coloca as partes declaram, nem fala que foi ele mesmo que está dizendo, né? Ele só está homologando esse acordo. É só essa questão do dano moral, se quiser, só complementando para alguém que tiver, já existem algumas soluções de consulta também da COSIT nesse sentido, acompanhando já o parecer da PGFN, o parecer 9, né? Então aqui a que está sendo seguida é a 98 de 2014, saiu uma recente de 2019, a 258, que é vinculada a essa 98, então já está bem sedimentado também, não só no nível do caso, a própria Receita já reconhecendo. A mais recente que eu achei que é a 258 de 2019.
É a questão do dano moral. A percepção que eu tive um pouco do processo foi um pouquinho diferente, da decisão da DJ foi um pouquinho diferente da leitura do Martim, no sentido de que a decisão da DJ ela não defende que essas verbas são tributáveis. Na verdade, ela diz, são tributáveis, mas existe ato declaratório dizendo que é tributável. São tributáveis, mas existe ato declaratório não tributáveis. Eu acho que o que ela está surgindo, na minha opinião, é um pouco essa questão do acordo ter natureza particular. O acordo celebrado em processo reclamatório tem natureza particular, e aí, então, não tem o condão de definir a natureza. Eu acho que me parece que ela está mais um pouco nesse sentido que tinha. A impressão que eu tive aqui da leitura também tem que ver com calma, né, que é mais assim, que tudo bem, a verba é dano moral, mas será que isso corresponde efetivamente ao que aconteceu, etc. Mas, enfim, eu só faço essa consideração, só para existir que existe uma certa... posso estar tendo uma percepção errada também, né? Mas, assim, eu acho que só alertar que existe essa controvérsia, como eu falei, né? De que realmente se a verba, uma coisa, uma sentença trabalhista que define claramente ali, essa verba corresponde a tanto, 20 milhões corresponde a tanto, etc, etc, etc. Cada uma tem uma natureza, e chega, não, a natureza disso aqui, e aí isso não é tributável e tal, por conta da STJ, não sei o que, até por um acordo trabalhista que a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, né? Ainda que seja homologado pelo juiz, tá? Isso eu digo. Então, enfim, por favor, Martim, então. No caso, essas partes já dito assim, R$40.800 são indenizatórias, homologue. É uma situação diferente no própria decisão trabalhista ali, vai em anexo, né? Provavelmente as partes fizeram um acordo, o juiz homologou. Qual é a folha, Martim? Qual é a folha? É das folhas 19 a 21 dos autos, né? Não tem o termo de acordo, mas diz assim que as partes fizeram um acordo, né? Uma conciliação, que tem um termo, tá meio ilegível aqui, fala que as partes recolherão a Fazenda Nacional custas, né? O FPF concluído ali dentro. E o que acontece? Tem na folha... Essa folha dos autos do processo é 758, o processo de trabalho. Na folha 759, a continuação do acordo, né? Na folha 770, que já foi imediatamente posterior, já vem pela própria justiça do trabalho. Tudo isso é 19 a 21. O 19 e 20 é o acordo, a homologação, né? E já na folha 21 que vem a discriminação dos valores. E ali, na minha opinião, assim, não é R$40.800 indenizatório. É 40.800 que se referem a tanto férias, tanto aviso prévio, tanto FGTS, tanto danos morais. Então, acho que o acordo, ele já diz que é cada verba e o juiz homologou. Então, um juiz do trabalho diz que é aquela verba dano moral. Então, a gente não pode mais dizer que aquilo ali não é mais dano moral, porque ela foi paga por ser dano moral. É diferente de dizer 40.800 é indenizatório e o juiz homologar. Aí caberia a Receita Federal querer saber. Tá, mas é indenizatório por quê? Que dano moral que foi esse? Tinha na inicial um pedido de dano moral, e aí requerir para ver a verdade, né? Aqui eu acho que está bem claro quais são as rubricas que foram pagas. E cabendo a nós aqui verificar se elas são indenizatórias ou não. Que realmente eram conforme o juiz disse, né? Bom, então está exposto aí, né, a situação. O Tomário está pronto para votar? Sim. Né? Sim? Ok. Então, por favor. Acompanhe o relator, presidente. Ok. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, que ficou aqui, tem um caminhamento de voto para dar provimento, né? Dar provimento para a unidade, item 51. E eu acho que encerrou o Martim, né? Vamos passar para... Tem mais um ainda. Tem mais um? Ah, tá. Então, Wilson Martins, item 52. O caso do Wilson, eu vou ler, tá? Porque
digamos que eu acho que lendo acho que é um pouco mais fácil esclarecer, é 2 páginas só, mas a matéria discutida aqui é dedução de honorários advocatícios de ação trabalhista, tá? Então, aqui é uma questão um pouquinho mais complicada, na minha opinião, já adiantando, eu acho que a DRJ e a autoridade lançadora confundiram o que seriam honorários sucumbenciais com honorários contratuais, tá? Então, eu vou explicar aqui no voto, 2 páginas, que eu acho que vão esclarecer bem o caso. A matéria religiosa do presente processo administrativo fiscal é a dedutibilidade dos honorários advocatícios em razão do contribuinte ter recebido o valor em decorrência da ação judicial na Justiça Federal de Minas. Sustenta o recorrente que recebeu R$ 458.929, valor bruto, tendo pago R$ 45.800, aqui não tem 90 reais, a título de honorários advocatícios. 00. Já a notificação do levantamento refere que o contribuinte recebeu R$ 458.979, já estando descontados honorários, sendo todo o rendimento recebido tributável. A DRJ Origem manteve o lançamento por entender que não seria possível deduzir novamente os R$ 45.897, salvo se o lançamento provasse que pagou 2 vezes os honorários. Portanto, não se discute na lide a possibilidade ou não de deduzir os honorários, mas se eles já se encontram deduzidos ou não. Ao que se percebe, a autoridade lançadora confundiu honorários contratuais com honorários sucumbenciais. Conforme folha 11 dos autos, verifica-se que o contribuinte teria para receber R$ 272.017,23, valor principal com correção monetária, acrescido de R$ 171.122, referente a juros, totalizando R$ 443.139,23. Tais valores foram referidos novamente à folha 12 dos autos, sendo estes os cálculos até março de 2007, para fins de expedição do precatório. Por sua vez, a folha 10 consta ofício da diretora da Corege ao juiz da causa, tratado de 24 de janeiro de 2008, referindo que o contribuinte estaria com o valor depositado na conta judicial. Que o valor do contribuinte estaria depositado na conta judicial. Menciona que os valores foram atualizados, de modo que o valor de R$ 443.139,23 foi atualizado para R$ 457.935,78. Até a data do levantamento do valor, ele recebeu atualização, de modo que o valor do rendimento bruto foi R$ 458.909, conforme folha 23 dos autos. Recebido tal valor, o contribuinte pagou honorários contratuais ao seu advogado, consoante nota fiscal de folha 24, no valor de R$ 45.897. Faltou 90 centavos para poder se afirmar que foi exatamente 10% do valor recebido. A nota fiscal é datada de 26 de fevereiro de 2008. Pois bem, conforme mencionado, a autoridade lançadora e a DRJ de origem entenderam que o contribuinte já havia pago os honorários, de modo que o valor de R$ 458.909 seria já com desconto de honorários. Tal conclusão decorre da informação constante. Aqui vem o erro, tá? Então, eu acho que é interessante vocês verem. Da informação constante foi as 11 e 12 dos autos, no qual se refere honorários advocatícios, 10% sobre o valor da condenação, mais outras parcelas. Na referida ação judicial, foi pago pela executada, que era a União, 10% sobre o valor da condenação a título de honorários. Tal valor foi somado aos valores executados. Trata-se de vários então foi de R$ 1.900 e pouco. Neste valor se inclui a parcela do recorrente, à época ainda era 443 mil. Por tal razão, foi acrescido honorários de 190.983,71. Ou seja, deixa eu só dar uma parte aqui, então, não foi feito destaque dos honorários conforme o Estatuto da Advocacia permite. Foi feito um acréscimo de honorários, ou seja, não foi feito, apuramos o valor de R$ 1.900.000 e vamos destacar 10% de honorários, porque o advogado juntou o contrato de honorários aos autos e pediu destaque. Foi acrescido ao valor da condenação 10%, o que demonstra que isso seria uma sucumbência.
Acrescenta-se que há uma observação à folha 12 dos autos. F. da Rocha, Oswaldo S. de Souza e o Wilson Starling, o Wilson contribuinte aqui, já deduzidos os valores a título de honorários dos embargos de execução, folhas 920. Isso significa que o contribuinte foi vencido nos embargos de execução, tendo que pagar honorários em favor da União, sendo tal valor já deduzido do seu cálculo. Portanto, os honorários que se referem a 10% do valor da condenação, que são referidos a folhas 11 e 12 dos autos, por não terem sido descontados do que o contribuinte teria a receber, somente podem ser honorários de sucumbência, pagos pela União. Logo, os honorários contratuais foram pagos pelo contribuinte no valor de R$ 45.897, após ele ter oferido e recebido o rendimento bruto tributável de R$ 458.909. Portanto, constata que não foi procedida a dedução no valor de R$ 45.897, conforme constou na notificação de lançamento. Conclusão. Por tal razão, deve ser deduzido o rendimento tributável de R$ 458.909, os honorários judicatícios contratuais no valor de R$ 45.897, alterando-se a apuração do imposto devido. Em vista ser essa a única matéria recorrida, deve-se dar total provimento ao recurso. Contudo, salienta-se que o valor total da omissão de rendimentos apurada foi no valor de R$ 458.909. Logo, o provimento do recurso tão somente reduzirá esse valor, mantendo-se o lançamento quanto ao restante, que não foi impugnado. Antes posto, voto por dar provimento ao recurso. Enquanto vocês vão pensando, aí eu vou só dar uma clareada. O que aconteceu na minha opinião, né? De fato, o advogado recebeu 2 vezes 10%. Uma, que seria a sucumbência, né? Apesar do contribuinte não falar pela sucumbência em nenhum momento, mas ele fala honorários contratuais. Ele sempre diz, paguei 45 mil de honorários contratuais. E a DRJ entendeu, fala assim, mas como assim? Ele pagou 2 vezes 45 mil? Ele está querendo deduzir 2 vezes da base de cálculo o mesmo imposto? Só que aqui, e o lançamento foi o quê? Omissão de rendimentos, 458.979, já descontados honorários contratuais. Só que essa informação que tem na tela da Justiça Federal mostra que foi acrescido esses 10%, né? Então não teve o destaque dos honorários, que poderia ter ocorrido também. Então, como não teve o destaque dos honorários e, de fato, o valor bruto que o contribuinte teria a receber foi 458.939, não teria como ele ter recebido isso e não ter ocorrido a dedução, conforme apontou a notificação de lançamento. E a autoridade lançadora interpretou mal os documentos do processo judicial, entendendo que não entendeu que haveria um valor de sucumbência ali. Pois é, Martim, mas eu estou achando, por exemplo, primeiro tem essa questão aí, né? Honorários contratuais. Honorários contratuais sempre se refere a honorários advocatícios, não sucumbência, né? Honorários de sucumbência não é honorário contratual propriamente, né? Isso. Honorário de sucumbência geralmente é pago diretamente para o advogado, não entra na disponibilidade jurídica e do. Mas vai fazer com defeito nesse caso, né? Pois é, mas. Se você olhar com calma o caso, né, até fugir, né, com alguma dúvida, e, assim, o total das pessoas que tinham receber é 1.900.000. Daí aparece honorários 10% do valor da condenação. Daí esse 1.900.000 se soma 10% de honorários, certamente honorários sucumbenciais, e vem 190.000. Ele é advogado para várias pessoas. Então, aqueles 190.000 foram pagos, não está na lide. Então, qual o valor que efetivamente o contribuinte recebeu? 458.969. Então, como é que ele recebeu 458.969, né, e paga 45 mil para o seu advogado, o advogado dá um recibo para ele, e honorários de sucumbência não se dá recibo. Né? Então, ele não teria como ter tido um recibo se não tivesse pago esse valor. Então, esse 45 mil é um honorário contratual. E se ele recebeu 458 mil e pagou 45,
Onde é que saiu os 45? Desses 458. A base de cálculo deveria ter sido reduzida. A legislação, ela, ao meu entender, não está claro isso, mas a princípio ela entende que já foi como se fosse destacado os honorários, que é possível, o estatuto da OAB, né? O advogado juntar o contrato de honorários nos autos, se ele tivesse feito isso, aquele 1.900.000 e aparecer assim, precatórios pedido para cada parte, no valor respectivo, ia ser destacado 199 mil de honorários. Então, cada um não ia receber 1.900.000. O total do precatório, digamos, seria 1.700.000. Teria esse desconto. O que se somou. Então, aqueles honorários que aparecem lá, certamente não são contratuais. São... Então, para mim, assim, está claro que já foi... Também fala que já foi deduzidos os honorários dos embargos da execução. Então, também fala o processo judicial essa informação, que já foi deduzidos os honorários. Mas esses honorários dos embargos, quem está com embargos é a União. E a União está pagando para o contribuinte esses 450 mil. Então, se já foi deduzidos os honorários dos embargos, quer dizer o quê? Que a União ganhou os embargos e, no teu cálculo de 448 mil, eu já estou te descontando quanto tu me deveria. Então, a União já reteve lá o valor. Isso antes do CPC antigo permitia, né, a compensação de honorários com a verba do principal. Né? Então, assim, para mim está claro que houve uma confusão aqui, mas quem tem alguma dúvida, em vez de negar contra, eu sugeriria dar uma olhada no... É bem específico, mas é um procedimento fora do padrão que rolou aqui, né? Isso que eu estou achando, assim, né? Não, é porque não. O que faltou foi informações. Eu tentei achar na internet os processos, mas ele é físico, ele é muito antigo. Eu não tive a sentença, porque a sentença ia mostrar que teve 10% de sucumbência. Só que o contribuinte nunca foi intimado a apresentar isso. O contribuinte recebeu 458 mil e pagou 45 para o seu advogado com recibo, tudo direitinho. Só que ele omitiu essa receita total. Ele esqueceu dessa ação quando declarou que imposto de renda. Então, quando foi lançado a omissão de rendimentos, lançaram 458 mil, e deu um parênteses, já foi deduzido os honorários no valor de tanto. Só que não foi deduzido. Ok. Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar a votação. Só corroborando, se o contribuinte tivesse, digamos, 550 mil, né, e 458 fosse o valor líquido dele, ele teria pago não 45 mil de honorários, ele teria pago, digamos, 550 mil, menos 10% seria 55 mil de honorários, o que acabaria dando os 48,7 líquido. Porque aqui os honorários batem exatamente com o valor bruto, quase, por 90 centavos que não bate. Ainda tem isso para confundir. Então, assim, de fato, o contribuinte ele pagou os 10% foram sobre os 458. Então, como é que 458 é o líquido? Porque se ele recebeu um bruto de 550, os honorários padrão não seria 9,3%, né? Seria os 10%. Seria 50 e poucos mil, não seria 45. Então, seria um outro argumento, né, que nem foi no voto, mas... Tá. Ok, Martim, obrigado. Acho que... Tranquilo. Mário? Eu estou com uma dúvida aqui também, o encaminhamento aí, porque no parágrafo anterior dá para entender bem, mas isso não era bom colocar no dispositivo para excluir da base de cálculo o valor de 45 mil, para deixar claro, né, porque o lançamento é do valor total, de 458 mil reais. Então seria dar provimento, né, devendo ser excluído da base de cálculo o valor de 45 mil. 897, para deixar bem claro ali que não está dando provimento, considerando improcedente o lançamento, propriamente. Porque ele só isso tinha que ter sido apartado lá na origem, né? Na hora que ele não questiona o lançamento como um todo, deveria ser parte em controvérsia. E não foi feito. Então, para não deixar essa dúvida, a gente deixar claro aí, talvez, o dar provimento devendo ser... retirar da base de cálculo o valor. Mário, se fosse nos termos da conclusão, voto por dar provimento ao recurso, nos termos da conclusão deste voto, resolveria? Eu acho até que poderia fazer, porque como exceção, tá? Nesse caso, eu entendi a situação do Mário, ele já levantou essa questão outra vez também, que a gente
a gente dava provimento, mas tipo assim, a autuação era de 500 mil, a gente dava só que aí só se insurge contra um pedacinho, que é os 50 mil. E aí, contra o pedacinho, a gente dá os 50 mil. Então, do provimento de recurso, a preocupação do Mário é que, não, está dando provimento, então está derrubando a autuação toda. Às vezes o Mário se manifesta em relação a uma situação parecida até com essa, assim. Não tem problema, acho que nessas situações a gente pode especificar, dar provimento e dizer para que está dando provimento, quando assim, o contribuinte ele não recorre da integralidade, mas para facilitar lá a execução do julgado, né? Que pode haver uma confusão, sim. Isso devia ter sido apartado lá atrás, né? Porque é fácil de ser incontroverso, devia estar cobrando, inclusive. Para fins de que eu posso botar aqui, só um segundinho. Pode acordar provimento do recurso para que seja deduzido do rendimento bruto tributário de R$ 438.909 os honorários locatícios no valor de R$ 45.897. É bom assim, mas... Eu acho que só para excluir da base de cálculo o valor dos honorários de 45 mil, você não precisa falar do grupo. Exatamente. Excluir da base o valor de 45 correspondente aos honorários vocacistas. A gente ajeita aqui, mas acho que eu acho que a preocupação é válida e, tendo visto a peculiaridade, talvez seja bom mesmo. Ok, tirando isso... Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Acompanho. Eu acompanho também. Para o relator, presidente. Também acompanho, então ficou da provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 45.897 referente a honorários advocatícios contratuais. Então, tendo em vista que eu já tinha falado com a doutora Ludmila está com um problema de horário, vou pedir para encerrar a gravação nesse momento. Tá? Até amanhã para todos. Até amanhã. Boa noite para todos. Tá bom, gente? Tchau, gente.